Hoje no Globo Rural, você irá aprender sobre a qualidade e duração da luz, assim como suas principais aplicações na agricultura e sua influência nos diversos processos fisiológicos das plantas. Começa a colheita da segunda safra de milho em Mato Grosso. Até em que momento a duração de luz e a qualidade podem ser benéficas para as plantas em um ponto de vista econômico? A produção do futuro. Como os japoneses estão utilizando a iluminação artificial para a produção vegetal em grande escala ao seu favor. As ameixas estão caindo do pé. O que pode estar causando esse problema? A gente responde em Minas Gerais. Bom dia! Bom dia! Como forma de deixá-los mais familiarizados com o assunto, é preciso entender que toda a vida na Terra é mantida por um fluxo de energia proveniente do Sol e que passa pela biosfera. Por meio do processo fotossintético, a energia radiante é fixada em energia química potencial, utilizada por todos os componentes da cadeia alimentar para realizar os processos vitais. Os efeitos da qualidade da luz são importantes não apenas na modulação do crescimento inicial das plantas, mas também na determinação do metabolismo das plantas até a reprodução, mas em algumas situações, a qualidade de luz também pode exercer efeitos inibitórios. Para compreender melhor o assunto, contatamos o engenheiro agrônomo Wesley Jelinski, que irá explicar uma breve introdução sobre como ocorre a interação planta e luz. Olá pessoal, venho aqui falar com vocês um pouquinho sobre a qualidade e a duração de luz nas plantas. Vou então dar uma breve introdução. Como a gente sabe, toda a vida na Terra ela é mantida por um fluxo de energia que é proveniente do Sol e que também vai passar pela biosfera. Por meio então de um processo fotossintético, a energia radiante ela é fixada em energia potencial, que vai ser utilizado por todos os componentes então da cadeia alimentar para realizar então seus processos vitais. A radiação ela também é uma fonte primária de energia para a reposição então da matéria orgânica que vai ser consumida na cadeia alimentar, e também vai regular o balanço hídrico e o balanço energético da Terra, que então assim vai criar um ambiente favorável para todos os organismos se desenvolverem. A radiação ela não é para a planta somente uma fonte de energia, que é o efeito fotoenergético, mas também ela é um estímulo para ela se condicionar e crescer, se desenvolver, que é o efeito fotocibernético. E também ela atua com um efeito estressante, que é o efeito fotodestrutivo. Todos esses efeitos na radiação eles ocorrem por meio da absorção então de certa quantidade de luz, a qual é medida por um fotorreceptor que é altamente específico. A radiação solar então ela vai controlar muito dos processos de desenvolvimento da planta, agindo então como um sinal para, como por exemplo, germinar, crescer, fazer a sua parte externa da planta, e entre outros. A biosfera então ela recebe radiação solar, cujos comprimentos de onda elas vão oscilar de 290 a 3.000 nanômetros, e em média 45% da energia solar recebida ela vai se encontrar na faixa dos 380 aos 710 nanômetros, que é a região de luz visível, como todos os conhecem. Ela então, essa comprimento de onda ela é utilizada geralmente para fazer a fotossíntese, que parte dessa radiação então ela vai incidir sobre a planta, ela vai ser refletida e parte ela vai ser absorvida, de modo então a se tornar fisiologicamente eficaz, e o resto que ela não usar ela vai ser irradiada novamente. O grau de reflexão, absorção e transmissão dos tecidos vegetais então vai depender da idade da planta, do ângulo, da espessura e das camadas de folha, e também do comprimento de onda que esta vai irradiar. Então,
Para realizar seus processos básicos, a planta necessita de água, nutrientes e principalmente luz, um componente importante ligado à germinação, crescimento, floração e intensidade da fotossíntese. É importante lembrar que a luz também pode ser um fator inibitório, como por exemplo a redução severa da capacidade fotossintética da planta quando exposta a níveis de radiação elevadas durante a fotossíntese. Assim como a qualidade, a duração da luz também está envolvida em diversos processos fisiológicos da planta por meio da relação dia e noite. Esse processo é chamado de fotoperíodo. No caso das plantas, o fotoperíodo pode ser subdividido em plantas de dia curto, plantas de dia longo e plantas neutras. A planta também possui uma diversidade de receptores de comprimentos de luz, que desempenham diversos processos, como por exemplo os fitocromos, sensíveis à luz vermelha, criptocromos receptor da luz azul, fototropinas responsáveis pela também absorção da luz azul e os fotorreceptores de luz UV, no ultravioleta. Quando ocorre a falta da luz, o ataque de pragas, variações sazonais e climáticas tornam-se um empecilho para a produção. Com isso, a utilização de fontes luminosas artificiais que imitam o comprimento de onda requerido pelas plantas e que possam satisfazer as necessidades fisiológicas básicas da mesma, transforma-se em uma ótima fonte de energia. Em uma pesquisa realizada recentemente, mostra que, com iluminação artificial, pode haver o favorecimento ao crescimento vegetativo. Isso ocorre por meio do atraso da indução floral em tratamentos iluminados, independentemente do tipo e do ciclo de iluminação. Enquanto em tratamentos não iluminados, pode ocorrer o estímulo ao florescimento precoce e produção de matéria verde insuficientes para atingir os padrões de comercialização. Assim como a duração, a qualidade de luz também está sendo utilizada atualmente em tecnologias de sensoriamento remoto em conjunto com os sistemas de agricultura de precisão. O uso dessa tecnologia trabalha principalmente com fotografias aéreas, imagens de campo e radiometria de campo, onde fornecem informações sobre a variabilidade do campo, em grandes áreas, assim como a demonstração de correlações entre a biomassa existente acima do solo e o dossel da planta, que podem ser utilizadas para a obtenção de estimativas referentes ao rendimento das culturas. Como a produção e o desenvolvimento fisiológico da planta estão inteiramente ligados com a intensidade, qualidade e a duração de luz, métodos que propiciam maiores controles de produção utilizando tecnologias de iluminação artificial ou manejo de ondas luminosas, por exemplo, estão sendo desenvolvidas a favor de agricultores e produtores em diversas áreas da alimentação. Quando existe o conhecimento da preferência luminosa e o período de luz necessário para cada planta, a relação qualidade e alta produtividade crescem consideravelmente. Isso mostra que fatores como a adubação, tipo de solo, variabilidade genética e controle de pragas e doenças não são os únicos a influenciarem o potencial de produção. E assim, nós terminamos o Globo Rural de hoje. Muito obrigado pela sua preferência. Não esqueça de deixar seu like e a nota 10 de média. Beijos, professor Paulinho.